falar em argumentos, o que é um argumento, o que é considerado um argumento válido, e aí tem aí uns exercícios aí para a gente fazer. Então, formalmente, pessoal, a gente define um argumento assim, um argumento é uma sequência de fórmulas proposicionais com uma quantidade, em princípio, qualquer. Né? Acho que na folhinha aí, acho que eu coloquei K fórmulas. Eu gosto do K em vez do N, porque o K lembra o qualquer, né? É uma quantidade qualquer de fórmulas. É uma sequência, tá certo? Essas fórmulas, o detalhe de sequência aí é importante, tá? Por quê? Porque a gente diz assim, ó, então, um argumento é uma sequência de K fórmulas, onde as K-1 primeiras são chamadas de premissas ou hipóteses, pode chamar de hipóteses também, e a última é chamada de conclusão ou tese. Definimos de uma forma meio abstrata, né? Mas bem precisa, o que é um argumento. O que é um argumento? Cara, qualquer sequência de fórmulas. Todo mundo já sabe o que são fórmulas. Pega fórmulas quaisquer, forma uma sequência onde a última, vou falar assim, a última vai ser chamada de conclusão. E as outras todas serão chamadas de premissas. Pronto, isso é um argumento. Então, por exemplo, aqui, olha, voltando aqui para aquela motivaçãozinha aqui, ó, eu coloquei aqui 3 fórmulas. Vamos ver que são fórmulas mesmo. Todo mundo deve ter reparado aí que sempre que eu coloquei um exemplo assim, com frases, com sentenças, né, com proposições em português, eu sublinhei e botei um negritinho em algumas letras. Quando a gente está propondo exercícios desse tipo para os nossos alunos, isso é bom porque padroniza a representação, a transformação das sentenças escritas em português para fórmulas do cálculo proposicional. Porque a primeira coisa que a gente faz na hora de analisar um argumento, quando ele vem escrito assim em português, é justamente tentar traduzir as sentenças escritas em português para fórmulas do cálculo proposicional. E aí, para isso, a gente vai precisar usar umas letrinhas, né, para representar as nossas variáveis. Se a gente deixar isso livre, cada um acaba escolhendo uma letrinha diferente do outro. Aí, na hora que você vai depois corrigir lá e tudo mais, fica tudo uma confusão, você tem que ficar vendo o que esse aluno chamou de P, o outro é R, o outro é W, o outro é A. O objetivo dessas letrinhas sublinhadas em negrito é a sugestão, que no caso aí eu estou dando, para o nome da variável proposicional que eu estou querendo usar para representar essa proposição aqui. Então, aqui, ó, se chove, eu quero representar isso com a letrinha C. Então, as ruas ficam molhadas. Eu vou representar
a proposição as ruas ficam molhadas pela letrinha M. Então, aquele argumento lá, bom, vou apagar aqui agora, porque agora já não preciso mais disso. Então, traduzindo esse argumento para a linguagem da lógica. Primeira premissa: se chove, então as ruas ficam molhadas. É uma proposição que eu vou representar pela letrinha M. Pronto, isso é uma fórmula. Segunda premissa: as ruas estão molhadas. Que fórmula é essa? M. M é outra premissa. E aí, uma das maneiras, que é a que eu particularmente mais gosto e sugiro que seja usada, né, principalmente trabalhando com alunos do ensino médio, para representar os argumentos, é exatamente assim: colocar as premissas todas aqui em ordem, uma em cada linha, e depois dar um traço aqui assim, ó, para separar premissas em cima, e aí a conclusão você escreve aqui embaixo. Qual foi a conclusão aqui? Choveu. C. Pessoal, qualquer livro de lógica, assim, mais coisa, em português, aí pelo menos, né, que a gente pegar, e que trabalha com exemplos escritos, com proposições escritas em linguagem natural, né, no caso, em português, normalmente chama-se atenção para isso. Esse mapeamento aí de sentenças do português, vamos dizer assim, para proposições da lógica, em algumas situações, é meio crítica, é meio, às vezes, uma forçaçãozinha de barra. Principalmente quando você tem, como nesse exemplo aí, coisas que falam de tempos de verbo, né? Choveu, choverá, chove. Você começa a botar temporalidade aí nessa coisa, às vezes isso dá certas distorções na sua interpretação. Aqui, a gente vai se abster, tá certo? Procurar se abster dessa coisa aí da temporalidade dos eventos, né? E, enfim, imaginar que a interpretação que a gente está querendo dar para esse argumento é aquela lá. Agora, fundamental para mim nessa coisa toda é entender assim, olha, bom, a pergunta, né? O argumento é válido ou não é válido? Essa aqui é a pergunta, né? E aí a gente precisa definir quando é que um argumento é considerado válido, é uma definição. E quando é que o argumento não é considerado válido? Bom, a definição é assim: um argumento é válido, vou dizer, tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Eu vou dizer da maneira assim, mais natural, que é a maneira que eu também sugiro que se use numa sala de aula de alunos de ensino médio. Tá certo? Porque é a coisa assim bem natural. A gente diz que um argumento é válido quando as hipóteses, as premissas, sendo todas verdadeiras, implica obrigatoriamente a que a conclusão também seja verdadeira. Então, um argumento é válido quando se supõe todas as premissas verdadeiras. Isso é básico, tá certo? De argumento. Quando você está argumentando, você fala um se isso, e isso aqui acontecer, e isso aqui acontecer. Então, na sua argumentação, a hipótese da argumentação é que todas as premissas são verdadeiras. E você vai dizer que o seu argumento é válido
se essa veracidade de todas as premissas implicar obrigatoriamente a veracidade da conclusão. Se houver alguma interpretação que faça todas as premissas ficarem verdadeiras, mas faça a sua conclusão ficar falsa, se houver isso, um casinho, o argumento não é válido. Então, quais são as maneiras que a gente vai ter de verificar se um argumento é válido? Uma delas, pessoal, isso que eu acabei de dizer, vê se todo mundo concorda, ó. Dizer que o argumento será válido quando, por definição, a veracidade das premissas implicar obrigatoriamente a que a conclusão seja verdadeira, significa, uma outra maneira de dizer isso é assim, olha, se eu fizer uma conjunção de todas as premissas, implicando na conclusão, o que eu formei aqui? Uma fórmula do cálculo proposicional. Se essa fórmula for tautológica, o seu argumento é válido. Porque dizer... Pessoal, vou botar mais um parênteses aqui, mais um par de parênteses, né? Eu já devo ter dito isso na outra aula, porque eu falo muito isso, principalmente para os meus alunos. Parênteses é de graça. Podem usar à vontade. Em geral, quando bota parênteses, às vezes até demais, até um certo demais, não atrapalha. Mas parênteses de menos podem mudar completamente o sentido, né, do que você está querendo dizer. Então, para não haver dúvida de interpretação lá na fórmula que eu escrevi, estou metendo aquele parênteses por fora aqui para dizer assim, ó, essa conjunção de premissas, né? Porque aqui eu estou dizendo assim, ó, se essa premissa é verdadeira, porque é um e essa também é, o que vai fazer esse antecedente todo ficar verdadeiro, então eu vou ter aquela conclusão lá. Ora, se essa fórmula for tautológica, significa o quê? Que quando todas as premissas forem verdadeiras, obrigatoriamente a conclusão vai ter que ser também. Quando isso acontece, o argumento é válido. Então, uma maneira de testar se um argumento é válido é forma uma implicação dessa maneira, tá certo? Faz uma conjunção, premissa 1, e premissa 2, e premissa 3, e assim por diante, tudo isso passa a ser o seu antecedente, implicando na conclusão. Pronto, fez essa fórmula aí. Agora, verifica se essa fórmula é tautológica. Essa é uma das maneiras de você testar se o seu argumento é válido ou não. Eu vou fazer primeiro assim. Cara, eu falo muito devagar, falo muito, né, na realidade. E o tempo passa, rapaz. Pessoal, só tenho duas variáveis, C e M. Então, a tabelinha é rápida, né? Então, vamos lá. C, M. C implica M, e aí aqui a fórmula toda. C implica M e M, então C.
V, V, F, F, VF, VF. Antes de acabar, qual é o chute aí da plateia? É válido ou não é válido, pessoal? Não, né? Vamos ver se é não mesmo. Bom, aqui é uma implicação só é falsa nesse caso, né? Antecedente aqui verdadeiro, consequente falso, aqui é falso, aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ah, eu tinha que ter colocado aí, eu vou fazer assim para não ter que... Ó, vou fazer uma coluna com essa conjunção, né? Agora é uma conjunção dessa coluna com essa. É um E dessas duas colunas. Só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Então, aqui, verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Aqui é falso. Verdadeiro, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso, vai dar falso. E agora, para não ter que escrever a fórmula toda, vou chamar essa fórmula toda, vou botar um F aqui, floreado, para não confundir com F de falso, né? Um F de fórmula. Agora é a fórmula toda. A nossa fórmula toda, o que é? É uma implicação dessa coluna para essa. Tá certo? A nossa fórmula aqui é uma implicação dessa coluna, que vai ser o antecedente, para essa coluna que é o consequente. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso no antecedente, não preciso nem olhar o consequente, vai dar verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, vai dar falso. E aqui vai dar verdadeiro. Conclusão, não é uma tautologia e, portanto, o argumento é falso. Pessoal, é esse tipo de coisa aqui, esse tipo de exercício é que eu acho que tem alguma chance, digamos assim, de motivar alunos aí do ensino médio, né? Talvez você fale, o cara não quer saber se quando chove a rua está molhada. Pô, tá bom. Pode ser que esse contexto, o contexto desse exemplo não seja atrativo. Mas justamente o que eu estou querendo dizer é assim, olha, comecei a falar e não concluí, agora ao falar um pouquinho mais. Conclusão, o que é fundamental entender? Que o argumento é um conjunto de fórmulas do cálculo proposicional. Quando você avalia um argumento, você está avaliando a estrutura lógica das sentenças. E não o conteúdo do que essas sentenças dizem. O fato de que estamos falando de ruas molhadas, de chuva, tem nada a ver com o fato do argumento ser válido ou não válido. Fatalmente, certamente, todos vocês seriam capazes de pegar esse argumento que está aqui, a estrutura dele, e inventar outras sentenças com outro contexto completamente diferente desse de rua, com chuva e etc. E a análise é a mesma. Então, quando você analisa, isso eu acho que é importante, né? A gente entender e passar isso, se eventualmente for fazer aulas disso com alunos do ensino médio. Quando você avalia o argumento, você não está entrando no mérito do chover ou chove, não interessa se isso aqui é chove, se não é chove. Para quem assistiu aí aquela primeira aula lá que a gente fez em janeiro, né? Aquela brincadeirinha que eu gosto de fazer, hoje veio um gente fina ali com a camisa bonita. Aquela brincadeirinha que eu fiz aí com os rubro-negros, né? Não sei, se o Flamengo é o melhor time do mundo, aí então minha avó é bicicleta.
Tá certo? O que Flamengo tem a ver com a avó, ainda mais a avó que é bicicleta, que não é? Porque o que está interessando ali, pessoal, não é o que está dito nas proposições. O que interessa no cálculo proposicional, o que é? O que é? Valor verdade. É verdadeiro ou é falso? É isso que... E aí conecta daqui, conecta de lá, é conjunção, é disjunção, é implicação. É isso que o cálculo, que a lógica está se propondo a estudar, tá certo? Bom, ainda tenho 5 minutos, quase. E aí eu vou fazer... bom, caramba, tinha que ter outra aula. Bom, tudo bem. Uma segunda maneira... Eu vou explicar nos exemplos. Tem 3 exemplos aí, vamos ver se eu consigo fazer pelo menos 2, não sei, alguma coisa assim. E aí eu explico o que eu quero em cima dos exemplos. Vamos lá, então. Tem mais 3 argumentos aí, e a intenção é dizer se eles são válidos ou não, justificando, né? Tem que justificar e tal. Então, Roberto vai ao colégio ou trabalha com seu pai. Então, tem um ou aí, sublinhei as letrinhas, para todo mundo usar as mesmas letrinhas. Então, Roberto vai ao colégio ou trabalha com seu pai. Botei um Tzinho ali. Então, essa é uma premissa. Outra premissa, se vai ao colégio, então, se, então, terá um salário mais alto. Sublinhei aí o S de salário. Terceira premissa, não tem um salário mais alto. Então, não S. Então, essas são as 3 premissas. E aí, conclusão, Roberto trabalhou com seu pai. T. Bom, nesse caso, a gente tem 3 variáveis proposicionais. Daria para fazer uma tabela aí, tá certo? Mas eu vou aproveitar para mostrar as alternativas. Tá? Uma delas é que eu acho que, com toda honestidade, para alunos do ensino médio, no geralzão, com algumas exceções, né, que a gente sempre tem algumas exceções, assim, alguns alunos que a gente vê que podem mais, têm uma capacidade de abstração melhor. Mas, para os alunos de ensino médio em geral, o que eu sugiro, que é o que exercita, inclusive, o raciocínio, é ir trabalhando diretamente com os conectivos, as tabelas, as interpretações dos conectivos. Né? Então, por exemplo, você tem aqui as 3 premissas. Olha, uma maneira de facilitar a referência às 3 premissas é numerar as 3. Né? Porque aí, quando eu quiser me referir à primeira premissa, eu falo de entre parênteses, todo mundo sabe que eu estou me referindo àquela premissa lá. Tá certo? E assim por diante. Então, olha aqui, ó. Vamos olhar aqui para essas premissas que a gente tem. Premissa, quando você vai analisar o argumento, você quer analisar a validade do argumento, você tem que supor o quê? Todas as premissas são verdadeiras. Você está partindo daí. Estamos todos aqui de acordo que as 3 premissas são verdadeiras, porque é assim que se analisa se um argumento é válido ou não. Bom, então olha só. Não S é verdadeiro. O que você pode concluir da primeira tabelinha? Que nem precisa olhar para a primeira tabelinha. Se a negação de S é verdadeiro, S é falso. Tá certo? Vou fazer assim. Então, olha aqui, ó. De 3, tem-se que S é falso. Certo ou não?
Onde aparece S aqui nas nossas premissas? Aqui, ó. Agora, olha a situação, pessoal. Temos aqui uma implicação verdadeira, por hipótese, já que é uma premissa, essa implicação é verdadeira. E o consequente dela é falso. Uma implicação verdadeira e o consequente falso. Todo mundo vendo que só tem essa possibilidade aqui? Uma implicação verdadeira com consequente falso. Olha, se o consequente é falso, se o antecedente fosse verdadeiro, a implicação seria falsa. Mas como a implicação, essa implicação é uma premissa, por hipótese, ela é verdadeira. Então, ó, implicação verdadeira, você está numa dessas três aqui. Com consequente falso, só pode ser essa. Qual é a conclusão que você tira? O antecedente dela tem que ser obrigatoriamente falso também. Porque se o antecedente fosse verdadeiro, com consequente falso, a implicação seria falsa. Então, aí você tem que agora dar uma explicada nisso aqui, de alguma forma, né? Aí você bota lá assim, olha, de 2, pronto. Como? Aí você pode botar assim, ó, como o consequente, que no caso é o S, né? É falso, tem-se que o antecedente é falso também. Isto é, se é falso, temos que chegar no T, né? A nossa conclusão é T. Mas agora eu já sei que o C é falso. Aí eu vou lá na primeira premissa. Pessoal, a primeira premissa é um ou, uma disjunção verdadeira, porque é uma hipótese, é uma premissa, tem que ser verdadeira. Ora, se C é falso, e esse ou é verdadeiro, qual é a conclusão? O T tem que ser verdadeiro. Por quê, pessoal? Porque o ou, para ficar verdadeiro, tem que ter pelo menos uma das proposições que ele está conectando verdadeira. Se uma delas é falsa, e o ou, a sentença como um todo é verdadeira, a outra proposição tem que ser verdadeira. O que nós estamos fazendo? Raciocinando, tá certo? Eu acho que, por isso que alguns perguntam, pô, vale a pena fazer alguma coisa de lógica, né, para aluno de ensino médio? Dependendo dos exemplos que você pegar, dependendo dos assuntos que você botar aí nos seus argumentos, eu acho que essa coisa de argumento é uma coisa assim que eu acho que fica mais próximo, tá certo? E aí você, pô, vai fazendo o cara pensar, porque o raciocinar é isso, né? É usar conhecimentos que você já sabe para inferir, para concluir conhecimentos novos, tá certo? Então, agora, para concluir aqui, né, seria isso, ó, de 1, vírgula, como C é falso, tem-se que T é verdadeiro. Ora, como T é a conclusão do argumento, então
O fato dessas três premissas serem verdadeiras implica obrigatoriamente na conclusão ser verdadeira. Portanto, esse argumento é válido. Tá certo? Argumento válido. Para terminar, 5 minutinhos, já roubei 5, vou roubar mais 5 de vocês, posso? Se eles disserem que pode, eu posso. Para fazer o terceiro exemplo aí, pô, até para justificar a camisa do meu amigo ali. Pessoal, eu vou deixar de lado e, com toda a honestidade, é claro que eu queria ter feito, né? E eventualmente vou fazer numa próxima aula, nem que seja assim no iniciozinho, só para essa coisa aí das regras de inferência que eu coloquei aí, porque isso já vai para um nível de abstração, um degrau aí pelo menos acima, tá certo? Só os alunos com mais capacidade de abstração é que conseguem usar regras de inferência. Nada mais são do que essas situaçõezinhas que a gente usou aqui. Ah, pô, se essa implicação é verdadeira e o consequente é falso, então o antecedente tem que ser falso também. Aí você transforma isso numa regra. Dá um nome pomposo para ela, alguns aí em latim, né? Assim, isso pode estimular alguns alunos gostam desse tipo de coisa, né? Gostam de dizer, pô, usando a modus ponens, usando a modus tollens. A modus tollens é essa que a gente usou aqui, ó. Se a implicação é verdadeira e a negação do consequente, a negação é verdadeira, o que faz o consequente ser falso, te leva a concluir que o antecedente tem que ser falso. E, portanto, a negação do consequente, do antecedente, é verdadeira. Então, a regra modus tollens é assim, se eu tenho, vou botar P e Q, se eu tenho uma implicação assim, sei que ela é verdadeira, e se eu sei que a negação do consequente também é verdadeira, premissas, né? São premissas, vamos dizer lá, do meu argumento, o que eu posso sempre concluir nessa situação? Que esse antecedente aqui tem que ser falso, ou seja, a negação dele tem que ser verdadeira. Então, a negação dele é verdadeira. Aí, esse raciocíniozinho aqui usa-se com uma frequência enorme, porque essa situação aparece várias vezes. E aí resolveram, bom, vamos dar um nome para essa inferência. E aí é a segunda que está aí na listinha, coloquei, modus tollens. Tá certo? Nada mais é do que esse raciocíniozinho que está aí. E aí tem esses outros nomes, silogismo, disjuntivo, silogismo, não sei das quantas, enfim, uns nomes. Os nomes, como sempre, não servem para nada, a não ser para você fazer referência àquela regra, entendeu? Mas são raciocíniozinhos que se repetem e que a gente procura, bota eles como nobres, dá nomes para eles, para poder se referir a ele, não ter que ficar fazendo sempre o raciocínio, você só cita e usa o resultado. A letra C, vamos lá, ó. Se o Vasco for campeão brasileiro em 2019, você vê que esse negócio permite você viajar. Tá certo? Sem ofender ninguém. Se o Vasco for campeão. Tá certo?
É um argumento que eu estou usando, se. Então, se o Vasco for campeão brasileiro em 2019, então ganharei dinheiro, muito dinheiro, e comemorarei a noite toda. Depois, se comemorar a noite toda, então, se N, então terei ressaca na manhã seguinte. Ressaca. O Vasco será campeão brasileiro em 2019 ou não me chamo branco. Então, o Vasco será campeão ou não me chamo branco. Me chamo branco. Meu nome é Branco. Branco. Logo, conclusão, terei ressaca na manhã seguinte. Ressaca. Será que esse argumento é válido? O argumento é válido? Aí se você vai aqui, ó, se você olha isso daqui, ninguém sabe que a gente está falando de Vasco, nada disso. São umas letrinhas que tem ali, e, ou, não sei o que, então, blá, 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 blá. Vou fazer sem escrever tudo, tá? Só falando rapidamente. Tudo aqui é verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Se isso é verdadeiro, isso aqui é falso. Isso aqui é um ou. Todo ele tem que ser verdadeiro. Se essa componente é falsa, essa tem que ser verdadeira. Olha o Vascão campeão já aqui, ó. Olha lá, ó, Vascão campeão, verdadeiro. Se C é verdadeiro, e a implicação toda também é verdadeira, porque é uma premissa, então esse consequente todo tem que ser verdadeiro. Mas esse consequente é um E. Um E verdadeiro só quando cada uma das componentes é verdadeira também. Eu só preciso... Então, essa aqui tem que ser verdadeira e essa também verdadeira. Essa é que nos interessa para vir para cá agora, ó. Então, daqui a gente concluiu que N é verdadeiro. Agora, ó, uma implicação verdadeira. Se o antecedente é verdadeiro, o consequente, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Essa é a regra mais usada, tá certo, pessoal? É a primeira regrinha que tem aí, a modus ponens. É a regra de inferência que nós usamos sempre. Uma implicação verdadeira. Se a hipótese é verdadeira, você conclui que o consequente tem que ser verdadeiro também. Isso é a forma mais simples de raciocínio que tem, é a que a gente mais usa, é a primeira que está aí. Então, daqui você acaba concluindo que o R é verdadeiro também. Portanto, o fato das 4 premissas serem verdadeiras vai te levar à conclusão, obrigatoriamente, que a conclusão é verdadeira, então esse argumento é válido. Pegaram a ideia? Um abraço.